iniciaremos o segundo dia de nosso painel, convidando já aqui na mesa o senhor Carlos Rocha, da Samurai, para sua apresentação sobre as soluções com TIC para o Brasil Digital, quadro de referência conceitual. O senhor Carlos Rocha, está a idade dele aqui, mas vou pular essa parte. Empresário, engenheiro eletrônico formado pelo ITA, foi presidente da Bicomp e da Automática, associações que representaram a indústria brasileira da informática e automação nos anos de 80 e 90, um dos fundadores da Fundação Casimiro Montenegro Filho e do IELF, Instituto Escola, Instituto Escola Integrada, e coordenou o desenvolvimento de urna eletrônica brasileira. Por gentileza, senhor Carlos Rocha. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer a organização pelo convite. Espero poder provocar um pouco os debates que se sucederão. O nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que existe um universo de receita no mercado à nossa disposição e que nós podemos trazer essa receita para o nosso setor. Nós vemos bancos com resultado de lucro bastante grande, inclusive bancos que têm uma competência política, porque eles têm no governo uma secretaria que administra o seu cartel, que é o Banco Central, que lhes garante resultados fabulosos, né, nas últimas décadas. Nós temos outras organizações que vendem computadores, software, algumas sócios nossos, e eu acho que a gente pode transformar isso em valor agregado e lucro. É verdade que nós temos uma deficiência genética no nosso setor, porque muitas vezes a gente conversa com clientes das operadoras, a gente pergunta qual que é o nosso negócio. E é muito comum a gente ouvir de um colega engenheiro, não, nosso negócio é banda, é tráfego. Às vezes eu, meio constrangido, pergunto, dá para incluir aí ganhar dinheiro no nosso negócio? Quer dizer, esse negócio, essa perspectiva de ganhar dinheiro nem sempre permeia a cultura organizacional. Claro que os principais executivos têm isso como objetivo, mas valor agregado ainda é uma oportunidade muito pouco aproveitada, né? Muitas vezes o pessoal me pergunta por que Samurai, né? Samurai, ele tem uma história de equilíbrio, uma história de obstinação, de compromisso com o caminho, com o bushido, né? E isso nos leva a perseguir objetivos dentro de uma estrutura de valores e princípios. Uma das coisas que nos preocupa hoje é de que, em muitos momentos, a gente percebe a inexistência de princípios por trás das ações. E a gente procura perceber essa visão. Essa é uma representação de Miyamoto Musashi, o samurai mais famoso do Japão, que fez a transição do guerreiro tradicional ao guerreiro intelectual. Existe dinheiro na base da pirâmide. Quando a gente vê as operadoras preocupadas apenas em atender aos 10%, aos 5% da sociedade, existe dinheiro na base da pirâmide, muito dinheiro na base da pirâmide. Existem estudiosos que tratam isso, e isso deve ser fruto de uma ação integrada. Eu peço que todos considerem que todos os seus logotipos estão aí. Eu não consegui colocar todos, mas a ideia é essa. E pensei alguns que não são nossos sócios tradicionais, como o Google e a Intel, que podem se tornar grandes parceiros nossos nessa transição. E, além do dinheiro que existe do consumidor, existe uma montanha de dinheiro. Nós somos um arrecadador eficaz, e esse dinheiro também está à nossa oportunidade, na nossa disposição. Eu tenho insistido que incentivos de ICMS, não para reduzir a receita, mas incentivos que nos permitam exercer o papel do Estado em outros segmentos que nós não estamos exercendo hoje. Nós somos prestadores de serviço de utilidade pública e podemos ampliar este papel. Não é possível que o único serviço de utilidade pública que a gente continue prestando seja conexão em voz. Nós temos que transformar a plataforma de serviços digitais num universo de serviços. E as oportunidades são inúmeras, né? O governo é muito eficaz na arrecadação, muito eficaz na Receita Federal, no Banco Central, mas o governo é um péssimo prestador de serviço. E isso não vai mudar. Não adianta a gente achar que o que não aconteceu nas últimas décadas, de repente vai mudar. Isso não vai mudar com rapidez, né? E o consumidor, o cidadão, é tratado com absoluto descaso.
com absoluto desrespeito. O sujeito vai num centro de atendimento e fica 12 horas, ou fica fora, na rua, na chuva, no frio, para conseguir pegar uma senha. Quando nós fazemos oferta de serviços transacionais, né, nós temos bilhões de celulares, nós autenticamos, nós temos toda uma plataforma de serviços que poderia viabilizar a oferta de outros serviços, né? Vocês veem que o governo, quando usa o mundo digital, né, ali é um computador com um papel colado na frente para dizer que ou o sujeito saiu para almoçar ou o computador está quebrado. Ou seja, não adianta comprar equipamento. Todas as ações de compra de equipamento e distribuição de equipamento, num mundo tecnológico complexo, elas não funcionam. Ou seja, o Estado precisa que nós nos integremos para que nós possamos oferecer soluções completas, soluções fim a fim. Ontem eu vi o Armando, na apresentação que ele fez daquele jantar muito agradável, né? Ele falou true end-to-end. Nós precisamos exercitar isso, né? Efetivamente. Nós precisamos oferecer transações de serviço como nós oferecemos transações de voz, bilhetadas como tal, com garantia de, enfim, serviço. Este é o lado negro da força. Esse, de fato, é um elemento na nossa sociedade que nos prejudica. E eu não queria aqui que vocês apenas buscassem lá no âmago a sua ação cidadã, que vocês ficassem indignados. Não, eu queria dizer para vocês o seguinte: corrupção é mau negócio. Corrupção atrapalha o lucro. Então eu quero que vocês, atendendo os nossos acionistas, que querem melhorar o valor das ações das nossas empresas, percebam que, se nós queremos ganhar mais dinheiro, se nós queremos que as nossas empresas tenham ações com valor mais alto, nós temos que oferecer soluções que inviabilizem intrinsecamente a corrupção. Inviabilizem a corrupção porque nós vamos garantir autenticação, nós vamos garantir rastreabilidade, nós vamos garantir a inviabilidade de transações anônimas. Né? É assim que nós vamos garantir. Não vai ser obrigando os provedores de acesso a montar um banco de dados. Nós já temos o banco de dados. Não é? Esse é o mapa de corrupção, do índice de percepções de corrupção da Transparência Internacional. Vale a pena olhar, esse é um mapa que vem evoluindo. E eu queria que vocês prestassem atenção que existe aí uma diagonal com cores vermelhas e alaranjadas, né? E existem extremidades em cores azuis. E eu vou mostrar um outro índice para vocês em seguida, que tem muita coincidência com esse índice. E eu percebi isso por acaso, me pareceu uma coisa interessante de dividir com vocês, né? Esse é o índice da ITU de acesso digital. E a gente percebe que aquele vale verde ali, volta por favor uma transparência, é exatamente onde estão os vermelhos e os laranjas. Então, a gente percebe que onde há acesso digital, há mais negócio, há mais crescimento, há mais lucro, há mais oferta de serviço. Aquela ponta que existe ali à direita é a Coreia, né? Então vocês têm a Coreia do Sul, né, que é um país absolutamente estruturado do ponto de vista de uma plataforma de serviços. E eu procurei, então, criar uma relação com o índice que está disponível, que é o índice de e-readiness. No vermelho nós temos aí, a partir de 2002, a posição do Brasil no índice de percepções de corrupção da Transparência Internacional. E, infelizmente, nós temos crescido ano a ano esse índice. Começou em 2002 com 45 e nós já estamos na posição 70. É claro que a gente pode continuar, 75, 80, 90, 100, nós podemos continuar. Ou nós podemos, não só como cidadão, mas como líderes, como empreendedores, oferecer plataformas de serviços do Brasil digital, do Estado digital, que façam com que essa curva possa se reverter. Porque o outro índice de e-readiness, que é um índice feito pela área de inteligência, pela unidade de inteligência da revista The Economist, com apoio da IBM, mostra que, embora a nota absoluta nossa, teoricamente até avança um pouquinho, do ponto de vista relativo, que é o que interessa em relação aos outros países, a nossa posição competitiva, esse índice vem caindo. E isso quer dizer menos lucro. Qual o futuro?
Qual é o futuro que nós vamos construir para os nossos jovens? Pode ser esse futuro negro, o futuro do crack, o futuro da pobreza, o futuro da miséria, mas pode ser um outro futuro. Pode ser um futuro de mais emprego, de mais educação, né, de dignidade na relação do cidadão com o Estado digital. E o governo não tem competência para fazer isso, o governo não tem capacidade para fazer isso. Ontem eu fiquei surpreso aqui com algumas manifestações de que, embora a lei determine que determinados compromissos de governo devam acontecer, que um fundo precisa ser aplicado em determinado fim, que o governo precisa ter uma política de longo prazo, a lei é absolutamente descumprida. E a gente ouve pessoas que deviam ser os guardiões da lei achando isso natural. Quer dizer, já que a lei não foi cumprida, tudo bem, vamos deixar isso para trás. Eu me recuso a aceitar isso como cidadão, porque como é que nós vamos construir um futuro em bases, fluidas, em que se a gente faz uma lei no Congresso, e essa lei determina que determinadas ações do governo aconteçam, e o governo não cumpre estas ações, nós não podemos achar isso natural. Esse comportamento no Brasil precisa mudar. A lei precisa ser cumprida. Se a lei não é boa, vamos debater e mudá-la. Nessa escola nós somos líderes, né? Não há dúvida disso, todos vêm no mundo para que a gente mostre a nossa escola. Ontem aqui tivemos um exemplo bonito, nós somos bons de samba, né? Nós temos que ser bons na outra escola. Esse é um exemplo de um trabalho importante que foi feito em parceria pela Brasil Telecom, pela Siemens, pela Samurai, pela Universidade de Brasília. Essas são pessoas que coordenaram esse trabalho, né? O Luiz Mariano, que hoje está na BenQ, e o Guilherme Joppert, que agora está na Nokia Siemens, que fazem um excelente trabalho e olham para esta oportunidade não como filantropia, mas olham como lucro. Nesta escola, antes desse experimento, a média de aprovação no vestibular, 3%. E o grau de aprovação no final do ensino médio, em torno de 40%, 50%. Essa turma em que a prova de conceito foi implementada, teve 70% de aprovação no vestibular e 100% de aprovação no final do ensino médio. Muitos não foram para o vestibular porque não tinham recursos para pagar a parcela da faculdade. Isto aqui é um exemplo inglês, nós não precisamos inventar do zero, né? Essa aí é The Audit Commission. Eu achei que era interessante um exemplo de Estado digital. Essa é uma comissão que audita as ações da administração pública. Se vocês pesquisarem no Google, Audit Commission, vocês vão ver que há uma série de documentos de referência. Esse é um documento mais recente, Seeing the Light, né? E o que me chamou a atenção é a inovação nos serviços públicos. Essa é uma visão estratégica de governo. É o governo falando em inovação na sua ação como prestador de serviço, né? E o governo dizendo que quer minimizar a burocracia e que quer maximizar o impacto dos seus serviços. E nós somos instrumento para viabilizar isso. O governo, na sua forma de gestão hoje, não tem capacidade para fazer isso. E o centro de tudo está no consumidor. Não um consumidor anônimo, mas um consumidor identificado, com autenticação segura, né? Com informação segura no nosso banco de dados. Esse é um assunto polêmico, eu vou apenas deixar para vocês aqui um tema para reflexão, depois no debate eventualmente podemos tratar. Eu vejo que o setor está vendo a portabilidade numérica como um problema, como uma dor de cabeça. Eu acho que a portabilidade numérica, depois que tivermos um banco de dados de identificação dos cidadãos, é um tremendo instrumento de lucro. Nós temos que olhar a portabilidade numérica como uma oportunidade de geração de novas receitas. Temos que olhar o cidadão e o negócio. O cidadão é um trabalhador que gera riqueza nas suas mais diversas formas. Nós temos que parar de olhar o cidadão como um coitadinho que precisa receber assistencialismo do Estado. Nós temos que gerar emprego e renda. E nós somos instrumentos para fazer isso. Um exemplo interessante, as operadoras fizeram várias ações para atração de tráfego. Se nós tivermos no nosso setor um banco de dados de prontuário médico eletrônico, como existe nos Estados Unidos, só que lá o governo faz, aqui como o governo não faz, nós podemos fazer. Se a gente tiver um banco de dados de registro de saúde que o setor implantou, isso vai atrair uma enormidade de tráfego, de tal sorte que as empresas, nas suas diversas ações, vão acessar esse banco de dados
para este registro único de saúde do cidadão. Então, implantar uma plataforma como essa traz negócio para o setor, nos coloca numa nova posição de prestação de novos serviços para a sociedade. Um outro movimento que eu quero sugerir a vocês é que nós criamos o nosso Instituto de Educação, que seja fundado por nós, que seja liderado pela Telebrasil, que nós unifiquemos as ações sociais das nossas empresas. Esta é uma tremenda oportunidade de lucro, não é oportunidade de ação filantrópica. A Web 2.0 está aí, é um universo de serviços, tudo que se possa querer de prestação de serviços estará à nossa disposição na web, nós temos que monetizar isto. Para monetizar isso, nós temos diversas fontes de recursos. Eu queria dizer para vocês que ICMS é uma fonte de recursos, não para diminuir a tarifação. Eu só quis mostrar os 15 maiores, os 15 maiores estados do ponto de vista de arrecadação e como é que a nossa participação como sócio é importante. Nós temos que ajudar esses estados a gastar melhor esse dinheiro. Eles gastam mal. Então não se trata de reduzir a arrecadação de impostos, mas se trata de ajudá-los a gastar melhor e a fazer mais coisas. Para isso nós temos que trazer mais responsabilidade de prestação de serviço para dentro do setor. Nós temos que competir com outros setores. Eu vou finalizar com algumas frases de pessoas importantes, E a gente percebendo que pessoas de origem muito diferente. O Prahalá é um professor de economia indiano da Universidade de Michigan e que se notabilizou por nos mostrar que há riqueza na base da pirâmide, que há muito dinheiro e que a gente pode aproveitar isto. E a gente olha Darcy Ribeiro, que é um homem de esquerda, muito diferente a origem dele, e diz, nós temos que definir o nosso futuro. E ele fala absolutamente alinhado com um economista de direita, que diz que se a gente quiser prever o futuro, a melhor maneira de fazê-lo é criá-lo, é construí-lo. Então está nas nossas mãos, não está na mão do Estado definir o nosso futuro. Nós temos que fazer isso. Se nós não soubermos para onde vamos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o Churchill nos chama a atenção. Eu vou deixar o Churchill olhando para vocês. Muitas vezes os homens tropeçam na verdade, mas eles levantam e vão embora sem percebê-la. Eu queria que vocês ficassem com essa imagem do Churchill olhando para vocês, dizendo, vocês vão prestar atenção na oportunidade ou vão continuar deixando a verdade passar? Serviços digitais é o nosso futuro, do nosso negócio, para nós maximizarmos lucro com valor agregado. Nosso negócio não é banda larga, nosso negócio é uma ação integrada setorial para maximizar o valor da nossa oferta de serviços digitais. E Yoda está aí para acompanhá-los. A batalha começa agora. Muito obrigado.